Fala assim, pai, pai, pai. Amém? Guarda essa palavrinha aí. Ó, João 1:11 diz assim, ó, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder, pode estar escrito na Bíblia de vocês, de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creram em seu nome, aos quais, no 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Vou ler o 12 de novo, ó. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome. Amém? Amém? A Bíblia diz assim, que quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Lembra que a gente falou no sábado passado? No sábado passado não, né? O outro encontro que a gente se encontrou aqui, a gente falou que quando você recebe o Espírito Santo, assim que você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. E no instante que você recebe o Espírito Santo, você nasce de novo. Fala assim, nasce de novo. E depois que você nasce de novo, você recebe um direito da parte de Deus. Que direito é esse? De ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, ele deixa de ser somente o seu Deus, e agora a maneira pela qual Deus quer se relacionar com você é um relacionamento de pai e de filho. Amém? Fala assim, pai, pai. Bem simples. Quando a gente vem à igreja, a gente vem ao culto, ou escuta alguém pregando, ou ouve falar de Deus, a figura que a gente tem de Deus é aquele Deus bem distante. A gente vai fazer uma oração, e talvez, se Deus estiver olhando para o que a gente orou, para o que a gente pediu, Deus vai nos responder. Amém? Mas essa não é a realidade. Fala assim, a realidade. A realidade, o que é a realidade? A realidade é o que é de fato, é o que é de verdade. De que maneira que Deus olha para você? De que maneira que Deus está vendo? Por exemplo, a gente está aqui reunido agora e Deus está aqui. Deus é invisível. Mas de que maneira Deus está aqui querendo falar com o seu coração? De que forma? Compreende isso? Ó, a Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não quis ele. Está falando da época quando Jesus veio. Mas cada um de vocês aqui que aceitou Jesus, que tem Jesus, vocês receberam de Jesus um direito, o direito de ser filho de Deus. E isso muda tudo. Fala assim, isso muda tudo. Por que não é tão empolgante falar para você que Deus agora não é o seu Deus, mas Ele é o seu Pai? Por quê? Vocês já vão entender. Isso para mim também não seria... Tá, beleza. Mas o que realmente você quer dizer com isso? O que tem por trás? Tem algo precioso. Precioso. Amém? Vou ler para vocês, para ficar gravado de novo. Ó. Versículo 12. Mas todos quanto o receberam, todos quantos que receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo, que aceita Jesus, que recebe Jesus, recebe o direito de ser filho de Deus. O verso 13. E essas pessoas se tornaram filhos de Deus, ó, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é uma vontade de Deus, todas as pessoas que aceitam Jesus sejam feitos filhos. Amém? Bem simples. Verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vocês sabem o que significa a palavra unigênito? Vocês sabem o que significa unigênito? Vocês sabem, quer ver? Ó? Filho único. Amém? Então, ó, quando Jesus estava no céu com Deus, a Bíblia fala que ele vem à terra, ele se faz um ser humano, ele morre no nosso lugar. Antes dele descer, ou melhor, antes dele morrer na cruz, todo mundo de vocês sabe que Jesus morreu na cruz, ele era o unigênito. Mas a Bíblia fala que depois que Jesus morre e ressuscita, ele se torna o primogênito. Fala assim, primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro dentre muitos, dentre outros. Amém? Então Jesus, ele era o unigênito e ele se fez agora carne, veio, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou ao terceiro dia.
E Jesus faz uma coisa incrível. Jesus, ele abre o caminho, o acesso para que eu e você possa entrar agora na presença de Deus. Ele abre agora a oportunidade de eu e você poder conhecer a Deus intimamente. Glória a Deus. Amém? Bem simples, vai lá em 1 João 3:1, versículo que a Laís leu. Se tiver dificuldade de achar, olha aqui que a Thaís vai colocar para nós. 1 João 3:1. Estou tão empolgado, estou muito empolgado com essa palavra. Vede, com imenso amor, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos tratados, ou se tornarmos, como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele mesmo. Então o mundo não entende uma pessoa que tem o Espírito Santo. Amém? O mundo não consegue compreender a forma com que ela vive, a forma com que ela pensa, a forma com que as coisas acontecem com ela. Por quê? Porque ela não conhece a Deus. Amém? Basicamente, eu vou explicar de forma ainda mais simples para vocês. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, que aceitou Jesus, agora ela consegue ter uma comunhão com Deus Pai. Amém? Bem simples. Já ouviram falar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito? Então são 3 pessoas. Fala assim, Deus é um só, mas são 3 personalidades. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? A pessoa que as pessoas têm mais distorção na mente e no coração é a pessoa de Deus Pai. Porque a figura de Deus Pai é sempre aquela figura que as pessoas dizem assim, não, se fizer algo errado, Deus vai te castigar, ou Deus vai te punir, ou Deus vai cobrar de você, ou não faz isso porque é errado. Por quê? As pessoas têm facilidade em conhecer o Espírito Santo, as pessoas têm facilidade em conhecer Jesus, mas e Deus Pai, o Todo-Poderoso? Dessa preciosa terceira pessoa, as pessoas sempre têm um pé atrás, sempre têm medo. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Espírito Santo. Bem simples. Vou ler de novo aqui com vocês e agora a gente vai entrar. Vede com imenso amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. E por esse motivo, o mundo não nos conhece, por quando não conheceu a Ele mesmo. Então, quem tem o Espírito Santo, quem aceitou Jesus, ele é filho de Deus. Até aí bem simples. Amém? Então, todo mundo aqui já sabe que é filho de Deus. Até as pessoas lá fora que estão vivendo uma vida longe de Deus, ela fala, não, todo mundo é filho de Deus. Na verdade não. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, esse sim é filho de Deus. Amém? Por quê? Porque quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então qual a diferença daquele que é e daquele que não é? Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Quem não é, não tem o Espírito Santo. Amém? Não, isso não foi eu que fiz, é a Bíblia. Foi Jesus, foi Deus que estabeleceu. Bem simples, amém? E por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar, de conhecer, de perceber Deus como Pai? Por quê? Tem pessoas que entenderam, não, eu já sou filho de Deus, já entendi, já está claro para mim. Mas ela não consegue entender que Deus agora é Pai, e que tipo de Pai Deus é? É aqui que começa a entrar. Muito mais com a gente que é jovem, amém? A maioria dos jovens, não vou dizer todos, né? Salvo as exceções, tem sempre um relacionamento estreito com o pai e com a mãe. Às vezes é mais apegado à mãe e é um pouco indiferente ao pai. Às vezes é mais apegado ao pai e um pouco indiferente com a mãe, sim ou não? Tem pessoas que nem foi criado nem com pai nem com mãe, foi criado por vó. Tem pessoas que teve o pai em casa, mas o pai não era presente. Então tem pessoas que nunca sentiu um amor de pai. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que ela nunca sentiu isso na vida. Ela nem sabe o que é, talvez. Estão conseguindo compreender? Tem pessoas que, na verdade, nunca sentiram o verdadeiro amor. Amém? Vou dar um exemplo para vocês aqui. As pessoas que não tiveram essa experiência de serem amadas, de serem cuidadas na sua juventude, adolescência, elas têm algo dentro delas que chama orfandade. A Bíblia chama isso de um espírito de orfandade. E 2 coisas acontecem com ela. Ela se rejeita, ela fica se rejeitando, quer dizer, ela se olha, ela se sente feio, todo mundo é melhor que ela, alguém sabe fazer algo melhor que ela, o fulano é mais bonito que ela, o fulano...
ela não chega a essa consciência, mas ela pensa assim: nossa, como fulano é feliz. Por exemplo, olha, a família dele tem dinheiro, ele tem um carro. Vocês estão entendendo? Vou tentar explicar de forma mais simples. Ela tem um vazio dentro dela. Vocês estão entendendo? Ela tem um vazio. O que eu estou falando aqui, muitas vezes você pode ter o Espírito Santo, você crê em Jesus, mas se você não tiver a revelação de quem Deus é, a revelação do amor de Deus, a vida com Deus não vai fazer sem sentido. Porque você vai pensar que é vir à igreja, só sentar, ouvir a pessoa falar, você não vai entender do que de fato se trata. Fala assim: se trata de relacionamento. Relacionamento. A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Bem simples. Então tem pessoas não, tem jovens aqui que talvez nunca tiveram esse, sabe, não cresceram com o pai presente. Quando eu falo, não é o fato só de o pai estar ali, tem pessoas que cresceram e o pai estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Aonde quer chegar aí? Fala assim: é aí que o diabo se aproveita. Sério? Não queria falar disso, mas eu vou ter que falar. Se você for pesquisar um pouquinho das estatísticas aí, de crime, essas coisas, vocês vão perceber que a maioria dos jovens que se envolvem com droga, com tudo que esse mundo oferece, é porque se você for olhar o núcleo da família dele, a base familiar dele, é desestruturada. Quer dizer, o pai abandonou, a mãe abandonou, ou foi criado a Deus dará. Estão conseguindo entender? A pessoa não teve aquilo que todo ser humano precisa quando nasce. Quando você nasce, você sabe comer sozinho? Sim ou não? Você sabe, vamos lá, trabalhar, falar, andar? Você precisa de alguém. Estão entendendo? Então quando a gente nasce, a gente precisa desse amparo, desse amor. E quando não tem, é aí que o diabo se aproveita. E aí os espíritos malignos têm o maior interesse em destruir a vida do ser humano, como a gente já falou isso no encontro passado. Ele se aproveita e deixa um espaço. Estão conseguindo compreender? E ele começa a semear pensamentos na mente e no coração daquela pessoa que nem sabe se defender. E aquela pessoa começa a aceitar. Vou dar um exemplo. Vamos colocar aí a palavra que o mundo usa hoje, né? É a depressão, a ansiedade. Igor, você está falando que isso não é... Eu estou falando que eu sei a raiz disso. Não estou colocando como se não tivesse valor. Vocês estão entendendo? De onde que vem isso? Isso vem da ausência de você ter uma clara compreensão, uma clara revelação de quem Deus é e do que Deus sente. Estão entendendo? Bem simples. Estou indo bem devagar, bem devagar. Então tem pessoas que ela tem o pai e a mãe vivo, tem pessoas que ela até tem o pai e a mãe, mas ela de fato não se sente amada. Quer dizer, ela não sabe que é amada. Estão compreendendo? Então quando você vem para Jesus e você aceita Jesus, o desejo de Deus, o que está no coração de Deus, é se revelar para mim e para você como o Pai Celestial. Amém? Quando você tem o pai e a mãe presente, mas você não tem um relacionamento com a sua mãe, você não tem afeto, amor, você cresce aquela criança fechada, aquela pessoa amarga. Estão entendendo? Estão compreendendo? Aí pensamentos de depressão, suicídio, e onde que vem essas coisinhas? Fala assim: mas hoje, se Deus quiser, eu vou ter uma experiência inesquecível. Glória a Deus. Espírito Santo. Amém? Bem simples. Então quando você vem, você recebe o Espírito Santo, aí você, agora eu sou de Deus e tal, ir para a igreja. As pessoas primeiro elas começam a pensar assim, mas elas não entendem o coração. O que eu quero pregar para vocês aqui hoje é o coração da coisa. Deus agora, depois que você aceita Ele como, você aceita Jesus, Deus agora vê você como filho dele. Estão entendendo? Uma pessoa que é machucada, ou que foi rejeitada, ou que carrega em si o espírito de rejeição, ela só é curada quando alguém superior a ela a aceita. Estão entendendo? Ela só é livre daquele... Vou dar um exemplo, vou explicar isso se vocês vão entender. Sabe aquela síndrome do patinho feio? Aquela síndrome de que ninguém me ama, não sou importante para ninguém, ninguém me vê. Ou às vezes quer fazer algo aqui fora para chamar a atenção para um vazio que está aqui dentro, sabe? Estão entendendo? Estão entendendo?
Estão compreendendo? Vou usar o exemplo dos homens e depois das mulheres. Das mulheres eu sei tanto ser mais os homens. Os homens eu vou comprar a camisa de marca, vou usar o sapato caro, a roupa, vou ter uma moto da hora para chamar até, porque no fundo tava vazio. E aí ele pensa, tô falando porque eu já fui assim, que aquilo que ele tem aqui externamente pode preencher? Não preenche. Dá um gostinho de prazer. Vou falar agora dos dias atuais, rede social, né? Se eu colocar uma foto lá e todo mundo ver, curtir, eu ficar famoso, tiver seguidor, nossa, eu vou ser satisfeito. Mentira, não vai. Vocês estão entendendo? Então assim, as coisas aqui fora, você vai tentar preencher o vazio no interior. Tem pessoas que logo entendem que não vai preencher e ela para de ficar vivendo essa vida de vaidade, essa vida vazia. E tem outras que insistem. As que insistem é que você vê sofrer mais e mais. Parece que a pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando. Estão entendendo aí? Está fazendo sentido, sim ou não? Bem simples. Fala assim, mas há algo que preenche de fato. Eu nem estava escrito, tá isso, coloca Romanos 5,5. Romanos 5,5. Ó, isso que todo ser humano na terra busca, esse preenchimento no interior, só Deus pode preencher. Estão entendendo? Vou dar o exemplo das meninas, hein? As meninas até esse tempo eu não sabia disso, mas as meninas se arrumam para chamar atenção, né? Quando está vazia. Para serem olhadas, sim ou não? Porque no fundo ela quer se sentir amada. Estão entendendo? Amém? Bem simples. As meninas aí que nutrem aquele príncipe encantado que vai aparecer, né? Aí no fundo. Amém? Meninas, vou frustrar vocês agora. O príncipe encantado, ainda que ele apareça, ele não tem poder de preencher o seu coração. Tá entendendo? Pode aparecer, ainda que ele seja homem de Deus, mas ele não preenche. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Existe amor verdadeiro. Glória a Deus. Amém? Mas vamos tirar as ilusões aqui. Glória a Deus. Então assim, tanto o jovem homem como a jovem mulher, eles vão procurar coisas. E o mundo, a Bíblia fala que o mundo está sob influência do diabo. E o mundo, sob influência do diabo, vai estimular. Vai estimular o quê? Fala assim, Igor. Vai estimular o quê? Fala assim, o sexo. Sim ou não? A música que você escuta hoje fala sobre? O TikTok que você abre lá, tá alguém dançando. Você vê uma criança dançando aquela música que fala sobre? Por quê? Por quê? Fala assim, porque o sexo foi criado para dar prazer. Só que aí a pessoa, ela é estimulada e ela vai e faz sexo antes da hora. E aí ela vê que não preenche. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Estão entendendo? Então o mundo vai querer oferecer e ofertar para você coisas que ele te diz que vai preencher aquele vaziozinho, mas não vai. O mundo é assim, quando você aceita o que vem dele, você tem que ficar sustentando. Vou dar um exemplo para você. Sabe aquela moça que tem o cabelo tem o cabelo preto e quer pintar de loira? Sempre ela tem que continuar Por quê? Porque se deixar crescer, vai voltar a cor que é. O mundo é assim. Vocês estão entendendo? Sempre ele vai te estimular, e quanto mais ele te estimula, mais você aceita, mais você vai se enfiando. Por isso que você conhece aquele seu amigo, que ele só fumava narguilha, hoje ele fuma maconha, cheira. Vocês estão entendendo? Estou falando uma linguagem bem aberta aqui, amém? Sem... Porque o mundo lá fora fala de sexo, fala de tudo isso aí sem tabu. Estão entendendo? Então fala assim, Igor, só uma coisa que pode me preencher. Ó, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele mesmo nos entregou. Então quando você recebe o Espírito Santo, e você recebe a palavra de que Deus agora é o seu Pai, aquele amor que te falta, aquela atenção que você busca na internet, nas pessoas, no marido, na esposa, no namorado, no ficante, né? Que hoje em dia você fica com 3, 4 pessoas para saber que... Talvez você só quer beijar, porque você só quer... O mundo hoje, ele só quer mostrar para você o prazerzinho. Estão entendendo? Que no fundo vai ferir o seu coração. No fundo vai abrir em você feridas que não precisava. Estão entendendo? Amém? Fala assim, sexo é algo muito precioso. Eu não devo. Fala assim, eu não devo me deixar
ser levado. Estão entendendo? Amém? Estão compreendendo? Porque o desejo de Deus é que aquilo que Ele criou para você, aquilo que Ele criou para fazer bem para você, de fato faça bem. Só que o mundo vai distorcer aquilo que Deus criou para o bem, para que cause destruição. Estão entendendo? Sim ou não? A maioria das pessoas que tiveram relação sexual antes da hora, pode olhar o casamento, a vida dela no futuro, a vida sentimental dela é uma derrota. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Igor, e agora? Eu já tive essa experiência. Peça perdão para Jesus, Jesus te limpa, mas não volte a pisar lá. Estão entendendo? Amém? Fala assim, eu sou precioso demais para me entregar para qualquer um e para qualquer uma. Estão entendendo? Amém? Bem simples. Tá na aqui para vocês, né? Vocês ouvem de tudo aí fora. Fala assim, mas Deus é um bom pai. Vamos lá, abre em João 20:17. João 20:17. Olha que eu nem estava na minha cabeça de falar sobre isso, hein? Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Ó, para que vocês entendam, se vocês lerem a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas quando elas vinham à igreja, quando elas vinham, no caso a sinagoga, quando elas vinham ter comunhão com Deus, elas não tinham comunhão com Deus. Elas não fechavam o olho, oravam e Deus respondia. Por quê? Porque ela só se comunicava com Deus através de um sacerdote, através de um, vou dar um exemplo para vocês, através de um pastor. Estão entendendo? Amém? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele abriu, fala assim, Jesus abriu o acesso. Ó, até aquele ponto, nesse versículo aqui que a gente está lendo, Jesus tinha acabado de morrer e de ressuscitar, e Maria foi até o sepulcro dele, e quando ela chegou lá, ela viu ele, e ela foi para tocar em ele, falou, não, peraí, não me toca, ó, recomendo-lhe Jesus, não me segureis, ou não me toque, pois ainda não voltei para o meu Pai. Aí depois ele diz, ó, presta atenção aqui, que agora é para mim e para você, ó, mas vai ao encontro dos meus irmãos, e diz-lhes assim, eu estou ascendendo ao meu Pai, para meu Deus e o vosso, eu estou ascendendo ao meu Pai e ao vosso. Jesus está falando assim, ó, não me toque agora, mas volta lá. Você vê que ele não usa a palavra mais discípulos, ele diz assim, ó, diz aos meus irmãos, que agora eu vou subir para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Estão entendendo? Amém? Então depois que Jesus morre na cruz, Deus agora pode ter um relacionamento comigo e com você de pai e de filho, amém? Quero fazer uma perguntinha para você aqui agora, seja honesto com você mesmo aí no seu coração. Quantos aqui de vocês têm um bom relacionamento com o seu pai? Com o seu pai da terra? Eita, levanta a mão, quero ver coragem aí. Com o pai da terra, tá vendo? Fala assim, eu vou enxergar Deus da mesma forma que eu enxergo o meu pai terreno. Vou dar um exemplo para vocês. Fala assim, pré-julgamento. Vocês estão me vendo com essa roupa, sim ou não? Não estão? Alguns de vocês aqui me conhecem, outros não. Se uma pessoa entra aqui pela primeira vez, ela não me conhece, ela vai me olhar, vai ver meu cabelo, minha forma de falar, e ela vai tirar um pré-julgar, um pré-com. Eu acho que esse menino aí, ele é assim, assim, assado. Sim ou não? Isso é um pré-com? Só que de fato, quando ela sentar e começar a conversar comigo, ela vai me conhecer, e aí talvez aquilo que ela pensou sobre mim esteja errado. Estão entendendo? Bem simples o exemplo. Quando Deus se revela como Pai, é isso que acontece. Quando fala a palavra Pai, na sua mente, você já tem uma coisa moldada. Vocês estão entendendo? Você já tem uma coisa prefixada ali na sua mente, ali no seu coração. Não, Pai é desse jeito. Só que quando você começa a caminhar com Deus, quando você começa a se relacionar com Ele, de fato você o conhece. Sim ou não? Estão entendendo? É assim que funciona. Por isso que você não pode ouvir o que as pessoas dizem sobre Deus. Você não pode simplesmente só ouvir falar. Você não pode só escutar algo, você só escutar e ficar por isso mesmo. Você tem que procurar conhecer para saber se é verdade. Estão entendendo? Bem simples. Mas eu preciso conhecer a verdade.
Estão entendendo? Sabe quando alguém fala assim, a sua amiga é assim, 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 assado, e você conhece ela, você fala, não, ela não é desse jeito. Por que você pode dizer com convicção que ela não é? Porque você a conhece. Amém? Glória a Deus. Então, ó, você tem a figura do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Eu quero que você agora, o Espírito Santo vai ajudar você a começar a enxergar Deus agora. Amém? Bem simples. Vou começar a dar algumas características sobre Deus. Porque é importante falar isso, para que quando a presença do Espírito Santo vir, você tenha uma experiência. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Eu falo assim, Jesus abriu o caminho. Antes disso, vai em Gálatas 4. Abre a Bíblia em Gálatas 4. Gálatas 4, Thaís, coloca aí pra gente. Gálatas 4. Oh, Espírito Santo. Gálatas 4, 4. Gálatas 4, 4. Ó. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Está falando quando Deus envia Jesus à terra. Pode pôr o próximo, Thaís. Para resgatar os que estavam subjugados à lei. Ó, presta atenção, igreja. Ó. A fim de que recebessem o quê? Não entendi. A fim de que recebessem o quê? A adoção. Estão entendendo? Põe o próximo, Thaís. Ó. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho, é o Espírito Santo ali, ó, para habitar em vossos corações. Está escrito ali o que no final? E ele clama. O que significa aba? Aba significa papaizinho. Você tem ideia que Jesus foi morto porque Jesus chamou Deus de papai? Porque Jesus chamou Deus de pai. Naquela época era um escândalo. Hoje não. Hoje as pessoas, Deus nem é pai delas e elas chamam de pai. Estão entendendo? Então fala assim, Deus quer se revelar para mim como pai. Vocês estão entendendo? Por que, Igor? Por que Deus quer se revelar para mim como pai? Porque se você tem Jesus, se você aceitou Jesus, se você tem o Espírito Santo e você não tem a revelação de Deus como pai, a sensação que você vai ter é que falta alguma coisa. Estão entendendo? Eu estou vivendo com Deus, eu estou começando a entender, mas parece que ainda falta alguma coisa. Estão entendendo? Bem simples. Fala assim, Deus, derrama um amor em meu coração que me cura. Então, quando você tem um contato com a pessoa de Deus, a primeira coisa que você vai sentir, depois de ter sentido o poder de Deus, talvez caído, talvez não, mas quando eu falo, quando o seu coração chega diante da presença de Deus, aqui dentro, o que você sente é amor. O que você sente é uma profunda segurança. Sabe quando você olha para aquela pessoa que te conhece, ela te olha nos olhos e sabe tudo o que você está pensando, parece que ela te conhece de dentro para fora? Esse é Deus. Estão entendendo? Amém? Fala assim, Deus me conhece de dentro para fora. Então tem coisas que você guarda no seu coração, tem coisas que a gente guarda no nosso coração, que está lá entulhada. Mas quando você tem um contato com a presença de Deus, o desejo de Deus é curar. Vou dar um exemplo. Você era criança, e aí, dada ocasião, seu pai ou sua mãe, vou colocar o pai, né? A gente está falando do pai. Você não presta, você é um desgraçado, você é um isso, você é aquilo. E você ouviu aquilo e ficou dentro de você. E até hoje, aquelas palavras estão aí? Aí dentro. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Fala assim, existe uma área do meu coração que anseia pelo amor de Deus. Por que eu estou falando isso indo bem calminho? Porque eu creio que o Espírito Santo quer dar a vocês essa experiência hoje, de sentir o amor de Deus. Estão entendendo? Não só algo externo no seu físico, mas aí dentro da sua alma. Glória a Deus. Amém? Não dorme não, hein? Tá todo mundo bocejando aí. Acorda, galera, acorda. Põe o próximo, Thaís. Põe o próximo. É isso mesmo, né? Portanto, tu, fala assim, eu não sou mais escravo, mas filho.
Qual a diferença de um escravo para um filho? Falou bonito, falou bem, tá certo. Um escravo, ou vamos colocar um empregado, ele faz o que ele é, o que ele é pago para fazer. O filho, ele não faz só o que o pai pede, ele vai ainda a... Por quê? Por quê? O que motiva o escravo e o que motiva o filho? O que motiva o escravo? O salário, se não. Eu vou trabalhar, e depois eu vou receber. E o que motiva o filho? O amor. Estão entendendo? Amém? Então é uma mudança de mentalidade. Como assim? Mas o que isso tem a ver com o culto? O escravo, uma pessoa que tem a mente de escravo, ela vem para a igreja, por quê? Porque ela quer alguma de Deus. E a pessoa que já entendeu que é filho de, ela vem porque ela já entendeu que Deus a ama e já deu tudo para ela. Compreenderam? Amém? Bem simples. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto. Então, uma pessoa que ela entendeu que ela é filho de Deus. Vou fazer outra pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês moram numa casa? Numa casa. Se seu pai e sua mãe partem hoje, aquela casa vai ficar para quem? Para os filhos, sim ou não? O que os filhos fez para ter aquela casa? Eles receberam como ele? É a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo e entende que Deus é Pai, tudo que é de Deus agora é seu. Estão entendendo? Amém? Igor, então eu posso fazer o que eu quiser, porque agora nenhum pai vai dar um carro na mão de um filho. Vocês estão entendendo? Amém? Bem simples. Fala assim: Deus é Pai. Isso vocês precisam entender, igreja. Vocês precisam ter isso estabelecido no coração de vocês. Só debaixo dessa revelação vocês vão conseguir de fato ter comunhão com Deus. Senão sempre quando você vem à igreja, na sua mente, Deus vai ser aquele velhinho com a barbona, sentado no trono, com cajado, esperando você errar para te mandar para o inferno. E Deus não é assim. Vocês estão entendendo? Isso é um preconceito, isso é um pré-julgamento. Ou, eu vou para a igreja, daí, eu sou jovem, tenho muito o que fazer ainda na vida. Não. Por quê? Porque o mundo diz para você que uma vez que você se torna de Cristo, uma vez que você tem o Espírito Santo, você não pode isso, não pode aquilo outro, porque você é da igreja. Sim ou não? Mas na verdade não. Volta lá, Thaís, o versículo do escravo. O escravo não faz, porque não pode. Não faz isso porque não pode. Não bebe, não fuma, não faz o que é errado porque não pode. O filho sabe que aquilo vai fazer para ele. Está entendendo? Então é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente. Você está entendendo? Fala assim: o mundo não conhece a Deus, por isso ele não pode falar quem Deus é. Então você não pode ouvir as pessoas que não conhecem a Deus sobre Deus. Como que eu vou falar para você de uma coisa que eu não faz sentido? Mais doido seria eu se eu ouvisse uma pessoa que fala algo para mim que ela não sabe. Vocês estão entendendo? Seria dois cegos caminhando, ia cair os dois no buraco. Estão compreendendo? Bem simples. Porque o desejo de Deus é que vocês conheçam a verdade. Uma vez que você conhece a verdade, ela te liberta. Está compreendendo? Igor, me liberta do quê? Fala assim: dos demônios. Quando eu falo para vocês sobre demônios, o que é ser oprimido pelos demônios? Vocês estão entendendo? Fala assim: e também da ilusão. Tem pessoas que ela dá mais valor para um amigo, para uma amiga, para alguém que é fora da família do que para os familiares. Por quê? Porque ela está presa na ilusão. Ela dá mais ouvido para uma pessoa que ela conheceu, 2 anos, 3 anos, do que para a mãe e para o pai, que está ali todo dia. Que se de fato, cair na cadeia, numa cama, isso não vai acontecer. Quem vai estar de fato com ela? Vocês estão entendendo? Então o mundo lá fora quer que você tenha os valores invertidos, quer que você dê valor às coisas que não têm valor, e as coisas que têm valor, que você trate de qualquer jeito. Estão entendendo? O mundo lá fora diz assim: amor verdadeiro é só de mãe. Parece até bonito, né? Mas vê as pessoas que falam isso, se elas honram o pai e a mãe. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então fala assim: amor, o amor de Deus. Está entendendo?
O amor de Deus faz você vencer o pecado, faz você vencer tudo, tudo, tudo. O amor de Deus faz com que você consiga permanecer fiel a Deus. Tá entendendo? Você não vem para a igreja e você aceita Jesus, aí Deus fala assim, agora se vira. Não. Deus convida você e derrama no seu coração o amor dele. E uma vez que você conhece o amor de Deus, fala assim, eu sou transformado. Sabe aquela nhaca no coração que você não consegue perdoar, que você não consegue ver aquela pessoa, quando você olha para ela já te sobe aquele ódio? É porque o seu coração está preso. Agora quando você conhece o amor de Deus, você é liberto. Glória a Deus. Amém? Oh, Espírito Santo. Vamos lá em Romanos 8. Romanos 8, 14. Ó, tá vendo? Só aquele que tem o Espírito Santo, só aquele que tem o Espírito Santo é filho de Deus. Porque todos os quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Então só é filho de Deus quem tem o Espírito de... Quem tem o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Só quem tem o Espírito Santo. Põe o próximo. Pois vocês não receberam, ou vós não recebestes, o Espírito que vos escravize para andar em medo. Fala assim, o Espírito Santo, ele não traz medo. Uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual clama Abba. Tá vendo? De novo, em outro capítulo, o versículo fala sobre Abba, Pai. O que quer dizer isso? Uma vez que você recebe o Espírito Santo, uma vez que você recebe o Espírito Santo e a palavra de Deus, você entende que você é filho de Deus. Dentro de você, dentro do seu coração, uma coisa muda. Você começa a querer Deus, não porque Deus pode fazer alguma coisa, ou não porque seu pai ou sua mãe está te obrigando a vir para a igreja. Você conhece a Deus. Fala assim, conhecer a Deus. Vou contar uma experiência para vocês. Eu escrevi isso até no meu livro. Ó, fui jovem igual vocês, estava atormentado pelos demônios, uma tristeza, aquela dor no coração que você não tem coragem de contar para ninguém, aquela profunda tristeza. E uma vez eu orando assim nessa casa, de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo falar assim para mim. Eu não conhecia a Bíblia. Eu sou o seu pai. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, não, mentira, acho que eu estou ficando louco, eu estou imaginando coisa na minha mente, porque eu não conhecia a Bíblia. Tá vendo a importância de conhecer a palavra de Deus? Eu só orava. Aí eu falei assim, pensei comigo, falei, se é verdade o que Deus me disse, vai estar escrito na Bíblia. Só que eu não sabia, como é que eu vou saber o que está escrito na Bíblia? Eu não li a Bíblia. Aí eu fui lá no Google, eu lembro que eu tenho escrito assim, está escrito na Bíblia que Deus é o meu pai? Olha a pergunta que eu fiz para o Google. Adivinha o que o Google respondeu? Romanos 8,15. E o Espírito de Deus testifica, na verdade o 14, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de... Quando eu li aquilo ali, e eu vi que era ver, naquele exato momento, algo mudou no meu coração. Eu lembro de eu ter pegado a Bíblia, e eu não li a Bíblia, igreja. Passei a Bíblia e comecei a chorar. Eu senti um amor, mas um amor, que se eu ficasse aqui dias e dias, e horas pregando para vocês, ainda não chegaria. Sabe, tudo aquilo que era, não sei explicar para vocês, mas vou tentar. Tudo aquilo que era preocupação, que era tristeza, que era angústia, que era ansiedade, depressão, tudo isso aí somado ao quadrado, vezes 2, foi embora. Vocês estão entendendo? Aquela sensação de que, sabe, alguém tem que fazer algo por mim. Ou, vou simplificar ainda mais, aquele vazio na alma, foi embora. Vocês estão entendendo? Em um instante, igreja, em um instante. Ó, depois daquela experiência, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu queria a Deus agora, não por causa da igreja, não por causa da minha mãe que me levava para a igreja quando eu era pequeno, por causa de ninguém mais. Eu tive a minha experiência. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso para vocês?
falando para as meninas que são mais novinhas, que vocês vão crescer. Quando vocês crescerem, for para a faculdade, ou for para a escola, vai chegar lá, eles vão falar para vocês: não, Deus não existe, Deus é uma ação do homem, ou a gente veio do macaco, né, como eles ensinam na escola. Mentira, esse é o diabo. Não, a gente veio da teoria da evolução, né? A gente era o homem sápio, os sapientíssimos. Mentira, balela, isso é mentira, isso é o diabo querendo esconder a real natureza, a real identidade. A ciência lá fora vai dizer para você: Igor, mas a ciência, pode perguntar esse professor de ciências para você. A ciência, ela não é uma verdade estabelecida, ela pode mudar a qualquer momento. Vocês estão entendendo? A ciência não é algo concreto, a ciência não é algo que é e ponto. Não, a ciência muda. Ora é branco, ora é preto. Eles não têm a certeza, a convicção de nada. Já a palavra de Deus, a qual Deus criou o mundo através dela, ela dá convicção, dá certeza. Estão entendendo? Estão entendendo? Então o seu professor, a pessoa que for te falar, quando ela for te falar de Deus, estou falando isso porque vocês vão ver isso que eu estou falando para vocês. Guarde isso aí que eu estou falando. Não, mas Deus não existe, não é bem assim. Ou vou falar para vocês assim: Deus é uma criação do homem. O homem criou Deus para o homem se sentir mais em paz. O diabo, mentira. Vocês estão entendendo? Por quê? Uma vez que você conhece a Deus, você se conhece. Uma vez que você conhecer a Deus, você vai saber quem você é. Não vai precisar ninguém te falar. Você vai saber quem você é, na sua essência. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então, a ciência, o mundo, estimulado e inspirado pelos demônios, eles querem ocultar isso daqui que eu estou falando para vocês. Eu estou falando porque eu já fui essa pessoa que andava ignorante, que deixava aquilo que eu ia acreditar na mão dos outros. Eu posso pegar um copo de água aqui e tomar, e ter um gosto ruim, e eu falar para você que tem um gosto bom. E se você não pegar o mesmo copo de água que eu peguei e provar, você vai ficar somente com as minhas palavras. Então, quando você ouvir qualquer coisa sobre Deus, não ouça e receba. Não. Prove, a Bíblia fala: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Sabe o que eu falei para Deus nesse dia? Quando o Espírito Santo falou assim para mim: você é o meu filho. Eu falei: Deus, eu sei que o que está escrito na Bíblia é verdade. Se isso que o Senhor está falando para mim está escrito na Bíblia, então de verdade agora eu tenho o Espírito Santo. Então de verdade agora eu sei que o Senhor é real e que o Senhor habita em mim. Vocês estão entendendo? Quando eu abri a Bíblia, estou contando uma das experiências. Quando eu abri a Bíblia, o que estava lá? Exatamente como Deus tinha falado. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Fala assim: Deus é presente. Deus não está lá sentado, embora Ele esteja, e vocês aqui. A presença dEle está aqui e agora. Vocês estão entendendo? Bem simples. Glória a Deus. Fala: Igor, mas por que eu não estou vendo? Porque Deus é Deus é Espírito. Glória a Deus. Amém? Não fala assim: o mundo. Fala assim: o mundo, ele quer ocultar a verdade. E não só ocultar, não só dizer para você que não existe, mas ele quer colocar uma mentira em cima. Assim, não, Deus existe, mas o Deus é essa caixa, o Deus é a planta, Deus é o sol, Deus é a lua. Mentira, demônio. Estão entendendo? Fala assim: Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte de todo o bem existente no universo. A água que você bebe vem da onde? A água que você bebe vem da onde? Não, a água que você bebe vem da torneira. Sim ou não? Sim ou não? E a água que chega na torneira vem da onde? Da Sabesp. E a água que vai para a Sabesp vem da onde? Da represa. E a água que enche a represa vem da onde? Vocês estão entendendo? Na nossa geração a gente é acostumado a ter tudo pronto, mas a gente não quer buscar a fonte das coisas. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? A pessoa já chega e dá mastigado para você, você nem sabe se é verdade, mas você já vai tomando como verdade. Estão entendendo? Fala assim: Deus é a fonte do amor. Quando você quer ficar bonita no cabeleireiro, tô falando que tem mais mulheres aqui. Aonde que vocês vão? Já falei, né? Quando vocês querem fazer a unha, vocês vão na onde? No salão, sim ou não? Por quê? Porque lá no salão tem uma mulher que faz a... Quando você quer conhecer o bem, quando você quer conhecer o amor, quando você quer conhecer a verdade, você vai aonde? Não é possível que vocês não entenderam. Você vai em Deus, tá entendendo?
Deus é a fonte de todo o bem existente. Vocês estão entendendo? O mundo aí fora vai dizer para mim e para você que precisa disso, daquilo para ter a paz mundial. Quando na verdade, você que tem o Espírito Santo, você já tem essa paz. Você só precisa aprender a caminhar nela. Tá entendendo? Amém? Fala assim, Deus, eu queria entrar mais em traumas, mas o Espírito Santo não... Porque isso é bem profundo. Amém? Fala assim, Deus é Pai. Fala assim, Deus é o meu Pai celestial. Vocês creem nisso? Tá vendo vocês fazendo errado de novo? Acabei de falar para vocês não aceitar. O que eu falei para vocês? Para vocês conferirem se é ver. É aí que vem a experiência. Quando você escuta e fala, não, mas peraí. Não estou falando para você ser uma pessoa crítica e nem duvidosa. Amém? Mas vocês estão entendendo? Óbvio que na igreja você não precisa fazer isso, né? Mas vocês estão entendendo? É assim que vocês têm que ser lá fora. Eles vão chegar falando para vocês, se você engolir, se você aceitar. Vou rasgar aqui para vocês, ó. Nossa, eu dormi com tal pessoa, vou usar o sexo de novo. Eu fiz sexo, foi tão bom. Aí você vai pela palavra daquela aí você vai ter a sua experiência horrível. Oxe, mas fulano não falou que era bom? Porque você foi pela palavra. Vocês estão entendendo? Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês ouvem. E quem fala para vocês o que vocês ouvem, porque é o que vai formar a mente e o coração de vocês. Vocês estão entendendo? Bem simples. Estão compreendendo? Vocês não podem aceitar qualquer coisa. Vocês não podem, sentar na mesa e o que servir para comer vocês aceitar. Não, vocês têm que entender que vocês são amados, que vocês são preciosos para Deus, que Deus ama vocês de maneira que é incalculável. Vocês estão entendendo? Por isso que vocês não podem se dar o luxo de se entregar a qualquer um. Principalmente as meninas, que são mais fáceis seduzidas, né? Os homens geralmente querem ter a experiência do sexo pensando que é o... Não é, vocês vão se frustrar. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão carregar aquilo dentro de vocês. Aí vocês vão casar, vai ter uma família com aquela nhaca dentro de vocês, que não precisava ter passado. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Eu não sei porque nós estamos falando de sexo, é o Espírito Santo. No meu coração eu queria falar sobre paternidade, mas Ele que é o guia. Estão entendendo? Amém? Então não se deixe ser levado, é mentira. Você não vai encontrar a satisfação, você não vai encontrar o prazer que o mundo diz para você que você vai ter. Agora fala assim, tem. Fala assim, tem uma coisa, ou melhor, alguém que é capaz de fazer muito mais do que eu posso pensar ou sequer sentir. Lembra que eu contei para vocês a experiência que eu tive quando eu abracei a Bíblia? Depois desse dia, a sensação não, né? A realidade que foi colocada em meu coração é onde eu estivesse, e não importa o que eu estivesse fazendo, o amor de Deus estava sobre mim. Vocês estão entendendo? Igor, por que você está falando de você? Não estou falando de mim. Eu quero que vocês tenham a mesma experiência. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Fala assim, Igor, como que eu faço? Simplesmente, você precisa quê? Querer. Você precisa desejar. Amém? Agora eu quero que você seja sincero com você mesmo. Quantos de vocês aqui querem? Ninguém quer, tá todo mundo. Acho que ele levantou a mão ali, hein? Quantos de vocês querem? Vocês estão entendendo? Isso muda vocês. Isso muda vocês. Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Fala assim, Deus é amor. Deus é Pai. Está entendendo? Fala assim, Deus vai mudar a minha mente e o meu coração. Quando você recebe o amor de Deus, a maneira que você olha para os seus pais é diferente. Você não olha para o seu pai e para sua mãe esperando algo. Você agora entende que eles não tiveram a experiência com o amor de Deus que você teve. Então você vai ver eles de maneira de fé. E as pessoas do mundo também, você não vai rejeitá-las. Você não vai falar, você faz isso de errado, não. Você vai entender que eles não tiveram a experiência que você. Quantos de vocês teve essa experiência? Levanta a mão.
Mas levantou a mão. Agora, quando vocês querem ter a experiência, provar o carinho. Estão entendendo? Fala assim, só depende de mim. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você ore. E se você de fato quer ter essa experiência com Deus, quero que você só receba essas palavras no coração. Quero que você feche os seus olhos agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, está aqui cada um dos seus filhos que vieram hoje para conhecer mais a sua presença, Pai. O teu doce Espírito está aqui, Pai. Espírito Santo, o Senhor está aqui de maneira diferente. Espírito Santo, eu peço que o Senhor comece a visitar os corações agora. Peço que a sua doce graça entre nos corações agora. Aquele que entrou aqui entristecido, machucado. Aquele que entrou aqui, Senhor, com aquele vazio no interior, com pensamentos de tentar contra a sua vida. Aquele que entrou aqui com um desamor no coração. Aquele que entrou aqui com um pensamento oprimido pelos demônios, pelas palavras das trevas. Pai, eu peço que a sua doce presença agora encha o coração deles, Pai. Que cada um deles que estão aqui comece a sentir, Senhor, o seu amor agora. Que o Senhor comece a trazer na mente deles todas as tristezas, as angústias, e que eles comecem a colocar para fora, Espírito Santo. Que o Senhor comece a limpar de fato o interior e o coração deles, Senhor. Que o seu amor agora, Senhor, seja impartido sobre o coração deles, Pai. Que todas as tristezas, as frustrações, as desilusões, que todo o engano das trevas, em nome de Jesus Cristo. Que o seu amor agora, Espírito Santo, seja derramado sobre eles. Que eles recebam a sua doce presença agora. Que a profunda convicção de que o Senhor os ama, de que eles são preciosos, que eles são importantes para o Senhor, Pai, repouse sobre o coração deles. Que a convicção de que eles são amados, que seu amor toque eles agora, Pai. Com seus olhos fechados, estenda suas mãos para frente. Se desarme agora dentro de você, se desarme. Se desarme as suas defesas agora. Deixe a presença entrar. Meus pensamentos me definem, és tudo para mim, és
és a minha realidade. Deixa a presença do Espírito entrar em seu coração És a agora. minha realidade. Somente deixe a presença do Espírito entrar. Não faça nada. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero sentir, eu quero conhecer esse amor. Eu quero ser transformado. A ti sou teu. Abba, eu pertenço a ti. Orianda alabás, orianda alabás. Estás mais perto. Deixe com que a presença de Deus entre em seu coração. Canção em meus lábios. Orianda alabás, orianda alabás, orianda alabás. Ori capaianda alabás. Está mais perto Orianda alabás, orianda alabás. do que a pele em meus ossos. Está mais perto Deixe com que a presença que do a Espírito canção em meus lábios. inunde o seu ser. Orianda alabás, orianda alabás. Está mais perto Oh, do que a pele em meus ossos. hoje você vai sair daqui com essa semente no seu coração. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Deixe com que o amor de Cristo invada o seu És a coração. minha realidade. Orianda alabás, orianda alabás, orianda alabás. Ori capaianda alabás. Teus pensamentos Se coloque de pé. me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Se coloque de pé e feche És a seus olhos. minha realidade. Orianda alabás, orianda alabás. Feche seus olhos. Abba, eu pertenço a ti. Orianda alabás, orianda alabás. Oh, Espírito Santo. Abba, eu pertenço a ti. Deixe com que a presença de Cristo encha o seu coração. Orianda alabás, orianda alabás, orianda Eu alabás. pertenço a ti. Orianda alabás, orianda alabás. Abba, eu pertenço a ti. Feche os seus olhos e que o seu coração permaneça somente nele. Estás mais A perto. presença do Espírito Santo virá sobre você agora. Canção em meus Você vai começar a sentir o toque do Espírito agora. Você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo sobre você. Está mais perto. Você vai começar a sentir sobre você Pele a em presença do meus Espírito ossos. e aquele peso saindo embora. A doce presença do Espírito. Teus Oh, pensamentos Você vai começar a sentir a presença me do Espírito agora, definem, enchendo mais e mais e mais e mais. E toda tristeza e angústia, realidade. todo pensamento de dúvida e todo medo. Todo medo, todo